Olá, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos. Eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart e hoje tenho aqui o também professor e filósofo um pouco mais jovem, Luan de Oliveira. Seja bem-vindo, Luan. Manda um alô aí para todo mundo, por favor. Boa noite, professor Fábio Goulart. Boa noite a nossos amigos do canal Filosofia Hoje. É uma alegria estar com vocês nessa terça-feira com vocês, nossos caros amigos e amigas. E nesse dia 13 de outubro, após um feriado, né, Fábio, que voltando às normalidades, né? Exato, voltando às atividades, voltando com tudo. Então, inclusive, gostaria de pedir para você aí que está assistindo, está curtindo agora a nossa live e está compartilhando, né? Nas lives de games, eu sempre digo, deixa um like e pede um salve. Também fique à vontade para comentar. Vamos fazer a live crescer, vem trazendo gente para cá. A gente vai falar de filosofia e vai falar de inclusão bastante. Respondendo à questão principal do título da live. A filosofia é inclusiva? É uma pergunta muito interessante, porque ela envolve outras questões. A filosofia é para todos, a filosofia é para qualquer um pode filosofar, todos devem filosofar, todos podem estudar filosofia. Então é uma questão que vai amarrando diversas outras e vamos apresentar aqui para vocês dois argumentos, vulgo, duas respostas. E vocês não são obrigados a aceitar essas respostas. Vocês podem nos questionar também nos comentários, porque depois, no final, vamos ter um momento aí para discutir os comentários de vocês. A nossa dinâmica vai ser bem simples. O Luan vai apresentar o argumento dele e depois eu vou apresentar o argumento meu. Eu não ouvi o argumento do Luan até agora, então eu não sei qual é o argumento dele, não sei se eu vou concordar com o argumento dele. Ele também não ouviu o meu, ele não sabe se vai concordar com o meu argumento, então talvez nós mesmos vamos discutir, não sei. E então vai ser uma live bem interessante, bem participativa, com um tema que tem tudo a ver com várias questões aí que a gente está envolvido, né? Eu, como professor de filosofia no ensino fundamental, participo ativamente da discussão da filosofia no ensino fundamental, porque tem muitos professores que são contra, que acham que a pessoa já tem que ter uma maturidade para começar a estudar filosofia. E tem outros que defendem o contrário disso, né? Que a gente tem que começar a estudar filosofia desde pequeno, que isso vai, inclusive, nos ajudar no processo de maturidade. Então vai ser uma live bem interessante, uma live, vamos dizer assim, inovadora, no sentido filosófico dessa questão, que é muito pouco debatida, né? Na faculdade, na pós-graduação, então nem se fala, se faz uma filosofia muito complexa, muito profunda, que é muito difícil para a maioria das pessoas acompanharem. Por isso mesmo, alguns dizem que a filosofia não é inclusiva, porque a pessoa tem que ser muito intelectualizada para participar de algumas discussões. Também dizem que a filosofia não é inclusiva quando olham os grandes filósofos. Bem dizer, todos eles homens, todos eles brancos, todos eles de classe social relativamente privilegiada. Essa é o comum na história da filosofia. Claro que há algumas mulheres, que há alguns negros, mas é sempre exceções, né? Exceções que muitas vezes são usadas para justificar a regra. Então, por esse motivo também, muitos dizem que a filosofia não é inclusiva. E aí, por exemplo, né, a questão de filósofos com deficiência é ainda mais rara. A gente tem aqui o professor Luan, que tem o diagnóstico de autismo desde pequenininho e enfrentou vários desafios, inclusive preconceitos. A gente fez uma live, eu acho que há uns 2 meses atrás, que era justamente sobre a questão do autismo e a filosofia com o Luan, e ele contou casos de preconceito que ele sofreu por ser autista e está fazendo a faculdade de filosofia. Chegaram até a dizer, desiste porque não é para ti, né? Pessoas com a tua dificuldade não vão se dar bem na filosofia. É um total absurdo, né? A dificuldade todos têm, né? Como eu disse, às vezes a gente entra em textos tão profundos de filosofia que mesmo a pessoa
sem nenhum tipo de deficiência, etc., vai encontrar uma dificuldade tremenda para entender. Tu pega um Hegel ali, o ser em si por si, somente quando é em si no outro. Eu duvido. Quem entendeu isso aí de primeira é um gênio, né? Eu tive que ler, reler, ler livros introdutórios e tudo mais até entender. Então a gente está completando aqui os primeiros 5 minutos e a nossa audiência já passou dos 15, chegou a mais de 20 pessoas ali. Então eu peço que todos vocês que estão assistindo deixem um like, deixem um comentário. Como eu falei, a gente vai ter um momento que vai estar interagindo diretamente aqui com vocês, tá? E compartilhem, principalmente quem está no celular, tu vai ali no compartilhar, é uma magia. Compartilha nas suas timelines, compartilha nos grupos. É uma live que a gente vai falar de filosofia, de inclusão, então os grupos relacionados a isso vão receber muito bem a nossa live. Dito isso, eu vou passar a palavra então para o professor Luan. Professor Luan, fica à vontade para apresentar o teu argumento, não se preocupa com o tempo, não se preocupa com nada, tá? Fica à vontade e depois responderemos ali os comentários do público num terceiro momento, tá, Luan? Então, teu áudio já está aberto, por favor. Fábio, obrigado novamente pela oportunidade, né, de nós falarmos um pouco de inclusão e filosofia, né? Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, sou o professor Luan de Oliveira, sou formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Recentemente, podemos se dizer, já vai fazer quase 8 meses, né, Fábio? Como voa, né? Parece que foi ontem, né? A gente se formou, eu me formei na academia, né? Eu posso dizer que eu sou, como diz o professor Luciano Marques Jesus, eu sou o netinho dele, eu sou o neto do saber, estou aprendendo a saber um pouco, né? Porque a filosofia a gente aprende de acordo com a forma de aprendizado que o mundo de hoje tende para nós compreendermos. Né? Por que a gente, eu e o professor Fábio Goulart, resolvemos falar de filosofia e inclusão? Caros amigos, é importante nós trazermos 3 pontos principais que eu vou abordar, que são o quê? A ética, a inclusão e propriamente a filosofia. Primeiro, vamos abordar primeiramente o que é a inclusão. A inclusão vem de uma palavra determinada chamada incluir. Só que a pergunta primeira que eu já coloco no debate é a seguinte: será realmente que existe inclusão, o incluir no mundo de hoje? Na sociedade que a gente vive, a gente pode trabalhar a palavra inclusão em 3 tipos de significados, que são incluir, excluir e adquirir. Incluir. Por que incluir? Porque a inclusão, ela é um fenômeno, um chamado para nós, no nosso tempo, pela pedagogia, de ser um quê? Uma forma de aconselhamento ou entendimento. Por que incluir essa forma de entendimento? Porque, como a gente vê na Grécia Antiga, primeiramente, Aristóteles deduz na obra política que o contexto da sociedade estava sempre incluso. Só que no olhar filosófico a gente pode trabalhar o quê? Que a inclusão não era inclusa. Era colocado o quê? A segunda palavra, que é exclusão. Por que a exclusão hoje na inclusão é bem diversificada e bem direta? O que eu vou trabalhar é um artigo do professor Eric Pancin, da Universidade de Sorbonne, que é a tradução da professora Fernanda Borrari Machado, que é da USP, que ele vai nos aplicar o que essa inclusão liga principalmente à ética. Por que eu escolhi escolher a ética inclusiva? Porque o mundo que a gente vê, a gente pode determinar em 3 aspectos, que é conceber, entender e valorizar. Nesse artigo, ele trabalha algumas palavras que eu vou trabalhar, que são as seguintes. Eu vou dar uma explanada pequena. O que esse artigo tem para nós para conversar? Reina uma grande confusão no emprego das palavras ética e inclusão. As definições, quando existem, são pouco consistentes e sem critérios bem estabelecidos ou sem referências à história da ideia. Em suma, trata-se de uma utilização selvagem às palavras distorcidas que perde sentido. Professor Fábio e pessoal que está acompanhando essa live, a gente pergunta: por que fica a palavra sem sentido?
Porque quando a gente vê a ética nicômaco, através do princípio de felicidade, a gente vê o quê? A generosidade. Só que aonde que essa generosidade entra na inclusão, Fábio? A gente fica se perguntando, né? A generosidade para o povo incluso é um conceito de amor, empatia, consequências, valores, identidades, consequencialismo? Não, a gente pode dizer que não, porque muitas vezes a filosofia ela trabalha com o quê? Com ideias vindas da biologia. Só que o que a biologia tem a ver com filosofia? O contexto da bioética. Só que o contexto bioético, ligando ao princípio filosófico, a gente trabalha com a vida além da ética. Só que no mundo que a gente vê hoje, que a palavra inclusão, ela infelizmente é colocada como, muitas vezes nos governantes, como a palavra de que exclusão. Isso nos deixa muito preocupados, caros pais, pessoas que estão acompanhando a live de hoje. Porque quando a gente vê a exclusão na vida social, a gente trabalha com o quê? Um contexto de generalização. Por quê? Quando a gente vê a generalização, que a inclusão é colocada, é tudo, Fábio, infelizmente, eu me preocupo, é quando as pessoas veem a inclusão, é dizer que inclusão é colocar todo mundo na mesma leva e colocar todas as pessoas com deficiência juntas. Isso é importante. Só que tem um porém. A inclusão, ela tem que se funcionar de uma forma que o mundo todo entenda que essa inclusão tem que ser adquirida. Muitas vezes a gente vê aquele princípio de infância usado por Piaget, Vygotsky, que dizem que a criança incluída ou pessoa com deficiência tem que estar sempre acima de todos. Não é isso. A gente tem que entender que a inclusão é um aspecto que no mundo de hoje tem que se fundamentar, tem que se colocar. Como a gente vê a ética, a gente vê, como o Ricoeur coloca, que a ética fundamental se adquire o quê? Através de normas. Normas. Por que no mundo de hoje as normas da inclusão são consideradas como o quê? Exclusas. Não são normas, são formas que as pessoas têm que seguir. Só que, infelizmente, a inclusão, hoje, a gente vê, ligando o princípio de filosofia, que a gente vê a academia que, muitas vezes, como o Fábio colocou no início da conversa, que pensam, não vou pensar que um aluno, não vai ter nenhum aluno com deficiência, não vai ter alguém com deficiência múltipla, intelectual, que vai ser pior. Isso não é verdade. Um exemplo de prova viva sou eu. Lutei para chegar aqui. Opa, tivemos um pequeno problema técnico aqui. Creio que o Luan já volta. Vou esperar ele já retornar. Enquanto isso, vou lidando aqui com os comentários. Sejam todos bem-vindos. Então, o Jorge Lucas mandou boa noite. Muito boa noite, Jorge Lucas. Fernando também. Fernando, Jorge Lucas. Eu acho que é o pessoal que mais participa das nossas lives. Todos sejam muito bem-vindos. Também aqui o Felipe. O ato do livre pensamento, claro, sem pregar. Mandou um salve para o Luan, o Felipe. A Maria de Fátima também mandou boa noite. Boa noite, Maria. A Josemara mandou estrelinhas para nós. É uma opção também, vocês podem mandar para ajudar aí o nosso trabalho. Temos muitos projetos para 2021. 2021, eu creio que ainda vai nos reservar grandes e ótimas surpresas até lá, esse nefasto 2020. Mas, de qualquer maneira, a gente está com muitos planos bacanas aí para a filosofia, fazer o Filosofia Hoje tomar as ruas aqui da nossa capital gaúcha, aí para 2021. Então, essas estrelinhas vão nos ajudar bastante. E o Rodrigo também, ele mandou ali até uma pergunta importante, mas vamos deixar para depois. Seja muito bem-vindo aí também, Rodrigo. Luan, tá aberto o teu microfone, fica à vontade, por favor. Eu peço desculpas por problemas técnicos, né, pessoal? Porque a gente vê hoje a internet que ela totalmente acelerada e a gente tem que pensar com muita calma como é o processo de vida, né? Recapitulando a nossa fala, a gente pode também trabalhar o conceito da ética, a gente estava falando anteriormente, da questão do
princípio da ética participativa. O que é essa ética participativa na inclusão? Participativa porque é uma ética participativa além. Como a gente vê hoje, a gente vê uma sociedade que muitas vezes vê a inclusão colocada, como eu falei anteriormente, antes da queda, de pessoas de compreender o que é a filosofia para as pessoas com deficiência, ou qual for a linha que vai seguir. Infelizmente, a gente vê uma sociedade que muitas vezes julga as pessoas com deficiência. Por isso que a filosofia, ela é um pilar que a gente pergunta, por que a filosofia, a inclusão é colocada dentro da filosofia? Essa é colocada através de razões e princípios. Né? Como a gente vê uma sociedade que muitas vezes se pergunta, a felicidade é um valor? Sim. A inclusão é um valor? Sim. Só que muitas vezes a gente vê o valor inclusivo é colocado muitas vezes de lado. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, eu perguntei para ele, o que você acha da inclusão no mundo de hoje? Ele disse, a inclusão é o método que a gente tem que valorizar as pessoas. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Porque, como a gente vê em Aristóteles, na Ética Nicômaco, no artigo do professor Eric Prince, ele coloca o quê? Que, na realidade, a definição aristotélica de homem é um ser que busca a felicidade. Só que esse homem na felicidade, nós temos que trabalhar o quê? É as consequências ao longo do tempo. E as pessoas têm que compreender que a felicidade é um ser sociável e as pessoas de deficiência também são pessoas confiáveis e sociáveis. Quando Kant ele coloca na razão prática, ele determina que o plano moral ele tem que se definir não pela ciência, não pela religião. É ligar a inclusão. Nós temos que ligar o quê? Que a inclusão é um sintoma que o mundo de hoje tem que entender. E não é um plano. A pessoa com deficiência ser uma pessoa dita coitadinha. Não. É uma pessoa que tem que buscar o que quer diz o quê? Qualificar a inclusão. É as pessoas entenderem que a inclusão é um bem e compreender. Como a gente vê em Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, Paulo Freire defende a ideia do autônomo, que seria a pessoa que tem que ter uma visão social, ou uma educação bancária, uma educação válida. Isso é inclusão também. A gente tem que entender que as pessoas com deficiência lutaram desde o seu início de vida. Não é de hoje que a inclusão, Fábio, e pessoas que estão acompanhando, que é apenas uma questão de vida. A pessoa com deficiência, ela luta por seus sonhos, ideais, sim. Por isso que a gente vê no autor também um artigo da professora Margarida César, nos coloca atenção na sua página 22, 23, que nos diz assim, lá em Portugal, olha como é que é o processo de inclusão, pode se comparar ao Brasil. Em Portugal, não se refere aos documentos de política educativa, é a legislação que observa alguns paradoxos. Primeiro, é as designações escolhidas não sempre por inclusivas. Visando o contexto da política filosófica, a gente pode trabalhar o quê? Que os documentos são formas de ler, leis que nós temos que seguir. Só que, infelizmente, a gente vê projetos de lei, a gente vê decretos presidenciais, a gente vê formas de governo, só que, infelizmente, as pessoas acham que inclusão é só colocar no papel e não seguir. A gente pode dizer nas universidades, nas escolas públicas, que a inclusão é apenas um papel. A lei de surdez é um exemplo, a lei da lei de Libras, as pessoas julgam, muita gente não sabe que a lei de Libras é a segunda lei oficial do Brasil. Muita gente acha, um autista, ele é a Benê na Malhação e acabou. Não. Nós temos milhões de Benês no Brasil e milhões de meninos e meninas com deficiência intelectual e outros síndromes de autismo. A filha do Fábio, um exemplo, a menininha do Fábio. Ela é uma menina pequena, que vai crescer também, vai ser uma grande, pode ser uma professora, pode ser uma médica, pode ser alguma coisa no mundo. Nós temos que entender que a inclusão não é apenas como diz o estudo da educação especial da professora Tereza Mello, que diz assim, partindo da análise de conceito de deficiente, a gente tem que trabalhar com o contexto de
indispensável, não é dispensar um tratamento, sabe? E pessoal que está acompanhando. Nós temos que trazer o quê? A abertura, um argumento. Por isso, Fábio, nós temos que trabalhar o que ela diz também na sua página 4 do artigo, que ela diz numa trajetória de educação especial, que diz assim, a preocupação com as questões de ensino vem desde os tempos remotos. Não veio de 2020, não veio de 2012, não veio de 2008. Isso vem desde o início da alfabetização no Brasil. Não só no Brasil. Desde que as caravelas chegaram no Brasil, a inclusão foi sempre colocada de lado, infelizmente. Por que o Brasil incluiu os índios? Não incluiu os índios, excluiu. Por que isso que a gente estudava nas catequeses? Por que as catequeses é colocado quem? O padre José de Anchieta sempre dizia, educar um índio tupi-guarani é educar uma forma de ensinamento. E aí a sociedade, quando a gente vê a inclusão, já que Aristóteles ele coloca no livro da Política, ele determina no seu livro 3, sobre cidadania, ele diz o quê? Que o olhar cidadão está além de uma esfera de poder. E por isso que no mundo de hoje nós temos que fundamentar uma nova ideia, que é o quê? Inclusão é o pilar de toda a sociedade. O segundo ponto da inclusão é o compreender, é a gente buscar o que é uma compreensão específica no tempo. O tempo é a compreensão, não é a esfera. Agostinho, que o Fábio gosta muito, Santo Agostinho, que diz sempre, que diz que o tempo, a esfera do poder, é uma esfera do poder. Só que por um tempo que a gente vive, o relógio do tempo é uma verdade. É uma verdade. Se nós não buscar o relógio do tempo, nós vamos estar sempre, como diz Paul Ricoeur, sempre atrás da verdade. Na filosofia da ciência, a gente vê autores do essencialismo, do positivismo, Augusto Comte, entre outros, eles defendem que a pessoa tem que estar acima da essência. Só que, muitas vezes, a gente vê o que no século XIX, século XX, no início do século do país, a gente vê o que? A exclusão dos negros, né, até 1885, mas depois disso também. Os povos que vieram do Japão e outros países, da Itália, em 1920, eram inclusos? Não eram inclusos. E as pessoas com deficiência no período nazista, o que aconteceu? Eram mortas. Mas o que tem a ver isso com filosofia? Tem a essência. A essência do conhecimento avançado. Por isso que a gente vê na Declaração do Direito do Homem, já dizia que a eficiência do poder é a consequência. Só que daí nos direitos humanos diz que nós temos que ter igual. A Constituição diz isso. Só que acontece o quê? Para finalizar o terceiro e último ponto, que é o quê? A valorização. Nosso povo tem que entender que as pessoas com deficiência não são indivíduos com problemas, que têm limitações. São pessoas guerreiras que lutam para serem verdadeiros discípulos para o mundo de hoje, que tem que entender. O mundo de hoje, nós pensamos que a inclusão seja o quê? Valorizada. Se não tiver valorização, nada queremos. Com isso, eu encerro minha fala com uma frase que diz na lei do artigo da professora Educação Especial e Deficiência e Inclusão, não inclusão e exclusão, que de lá em 75, só que parece que é tão atual, que diz assim: criou-se o Centro de Educação Especial, por meio do decreto. Somente em 96, o PLDB se dedicou à educação especial. Só que aí vem uma questão. Por que tiveram que esperar 26 anos para criar leis? E as pessoas com deficiência eram incluídas naquele período? Fábio, e pessoas que estão acompanhando. A gente vê a PAI, um exemplo de uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência. Pestalozzi, que trabalha com instituição com deficiência. Várias outras instituições com pessoas com deficiência que trabalham com deficiência. E no mundo de hoje, nós temos que ter o quê? Amar seu semelhante. Amar seu semelhante não é dizer que aquele cadeirante é eu não vou ajudar o cadeirante a botar numa rampa. Eu não vou ajudar um autista no banco que está surtado ou não. Não. Busca estudar um pouco o caso, olhando, não julgando. Do julgamento, nada dará. Para encerrar minha fala, eu uso uma consideração final de Aristóteles que diz assim: a comunidade se julga através de um conceito político. E o mundo de hoje se trabalha. Fábio, obrigado.
Obrigado, Luan. Sou 100% gratidão mais uma vez pela tua fala. Hoje um argumento muito conciso, muito coerente, que fez nos viajar aí por Aristóteles, por Kant, por tantos outros pensadores. A minha fala, já vi que ela vai bem no encontro aí do que tu disseste, mas eu quero começar um pouquinho diferente aí, né? Eu acho que eu quero primeiro assim, ó, passar uma patrola de vez por cima da ideia de alguns que a filosofia seria preconceituosa, né? E que a filosofia fosse algo exclusivo para a elite intelectual. Aliás, eu ouvi muito isso até na minha pós-graduação. Eu vou contar um caos aqui para todos vocês. Uma vez era uma palestra, essa palestra era de filosofia do direito, então tinha muitos pós-graduandos do direito, inclusive bem mais do que da filosofia. E aí o palestrante fez uma fala bem coerente, bem acadêmica, academicista até em vários sentidos, citando Kafka e etc. Porém, ele disse que a gente era uma elite intelectual, etc, etc. E eu tive que fazer a ponderação que, olha, no Brasil, falar de elite intelectual é tentar excluir as pessoas mais necessitadas de todo o processo da construção do conhecimento, que por si só é um absurdo, e que se a gente for analisar o conceito de elite, não existe uma elite intelectual no Brasil, né? Existe uma minoria intelectual, né? Nós, filósofos, somos uma minoria intelectual no nosso país e não uma elite. O fato de lermos 10, 20, 30 livros, 40 livros, se somar os artigos por ano, não nos colocam em elite nenhuma, né? Muito pelo contrário, nos colocam muitas vezes em uma posição de desprezo por boa parte da população, inclusive de muitos juristas, né? E como o Luan falou, a questão dos decretos, etc., passam por cima das reais necessidades das pessoas. Uma das coisas que me chocou recentemente aí quanto à inclusão foi um decreto presidencial que a princípio vai ser revogado, tá, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que dava vantagens para os municípios e escolas que tirassem os alunos com deficiência das turmas regulares e criassem turmas especiais. Exclusão. Isso é exclusão. Isso é exclusão. Inclusão, por mais que também o Luan falou muito bem, muitas vezes no Brasil ela está apenas no papel, mas é muito melhor que ela esteja no papel do que no papel esteja o contrário, que era o que esse decreto agora queria propor, né? Então, sim, a gente tem que marcar essa posição contrária a esse tipo de proposta. A gente quer que, por mais que tenham dificuldade, o aluno autista ou o aluno cadeirante, eles estejam na turma regular. Para quê? Para ele se sentir parte, ele se sentir incluído, se sentir acolhido pela sociedade, pelo menos ali. E para os outros alunos, para eles entenderem que existem autistas, que existem deficientes físicos no mundo. Só para citar esses dois exemplos, tá? Mas a gente poderia ir para vários e vários outros. Eu sou professor numa escola que ela é considerada referência em inclusão, uma escola municipal que é referência em inclusão. E já tive alunos das mais variadas diagnósticos e, no caso do autismo, dos mais variados graus, né? Inclusive, alunos que chegaram na escola e foi dito que jamais ia se alfabetizar, tinha vindo de ótimas escolas privadas, jamais iria se alfabetizar, e hoje tá cursando ensino médio, sabe? Bem alfabetizado, lendo e participando muito bem. E o grande trunfo que a escola pública pode ter sobre as particulares? A inclusão, né? A inclusão. Dando sequência aqui, como eu disse, né, a gente tem que dar um chute nessa ideia da filosofia preconceituosa. Por que na filosofia, quando a gente estuda história, a gente vai encontrar, no geral, homens brancos e com uma vida financeira boa, tá?
Porque o mundo é preconceituoso. E o mundo é preconceituoso há séculos. Lá os gregos antigos, para ser cidadão grego e poder participar das discussões na ágora, tá? Tu tinha que ser homem, maior de idade, tá? Filho de gregos. Então qualquer situação fora disso, tu não podia filosofar lá na ágora, tá? Qualquer situação fora desse padrão. Temos 2 Luans. Não, agora voltamos. Desculpa. Não, tranquilo, tô brincando aqui, descontraindo um pouco. Não era a filosofia que era preconceituosa, era o mundo e sociedade grego que eram preconceituosos. Tanto é que Sócrates quebrava essa regra toda hora. Chamava os escravos para filosofarem e chamava as mulheres para filosofar. Por quê? Na sociedade grega antiga, no período socrático, as mulheres estavam abaixo dos escravos aí na hierarquia. Então, e Sócrates chamava ambos, né? E ele ensinava aos seus alunos que não tinha problema nenhum. Inclusive, ele mostrava que os escravos ali culturalmente eram melhores em matemática, que as mulheres sabiam muito mais de amor do que os homens e tal. E isso tudo pesou muito fortemente na acusação do Sócrates à morte. Então, se a gente olha lá nesse início, a filosofia ela é completamente contra o preconceito. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia, só sei que nada sei. Para tu saber que nada sei, tu não precisa, vamos dizer assim, ser uma pessoa do padrão social. Tu pode ter deficiências das mais variadas, e isso não vai impactar na tua capacidade de reconhecer os teus próprios limites, de reconhecer a tua própria ignorância e estudar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o Sócrates queria, era essa inclusão. Ele fazia isso e isso custou a vida dele. Os anos foram se passando e as outras sociedades que vieram, em algum sentido, foram até mais preconceituosas do que aquela sociedade grega antiga. Então esse preconceito se perpetuou por Roma, pelo período medieval, pela modernidade, etc, etc. E hoje a gente vive um momento, vamos dizer assim, muito frutífero na filosofia. E temos filósofas mulheres, sim, temos filósofos negros, temos filósofos brancos, temos filósofos que vêm da classe popular e assim por diante, certo? Filosofia, uma das outras características é pensar com a própria cabeça. Ou, como Immanuel Kant dizia, o sapere aude, ousar saber com a própria cabeça, ousar conhecer, né? Ousar fazer a experiência empírica. Então, definitivamente, a filosofia, muito além das questões éticas, pensando até nas questões epistêmicas, ela é inclusiva. Ela quer que todos pensem. Então eu diria assim, até já que eu falei do Kant, eu vi alguém aqui que falou do Kant, aí eu vou furar a fila, né? Claro que depois o Luan também responde essa questão. A Cacilda, ela deu um parabéns ao Luan e trouxe aí a questão do Kant, né? O que ele tem a dizer sobre a inclusão. Eu não me lembro, ou pelo menos não pesquisei isso, né? Então não sei assim uma questão específica do Kant. Mas, por exemplo, ele fez um estudo sobre aquilo que ele chamava de doenças mentais, lá antes ainda da crítica da razão pura. E nesses estudos, ele vai classificar como a mais perigosa e problemática doença mental a burrice. Ou seja, para ele, vamos dizer assim, o que hoje a gente pode chamar de déficit de atenção, de transtorno do espectro autista, de transtorno global do desenvolvimento, ele vai considerar que todas essas questões o indivíduo deve ser incluído, pode filosofar, pode ousar saber.
Porém, o indivíduo burro, esse é complicado, é difícil. Agora, o que é a burrice para o Kant, né? A burrice para o Kant, vou adicionar aqui o Luan, que a burrice para o Apaga um para Kant é mim a pessoa... e faz, Fábio. Tranquilo. A burrice para o Kant é a pessoa que não ousa saber. É a pessoa que acha que sabe de tudo e não precisa saber mais nada. E isso para o Kant realmente era perigoso e antifilosófico. E por que ele achava isso? Por que ele achava, então, que a burrice era o grande problema e não outras, como ele chamava, doenças mentais? Porque ela faz as pessoas que estão à volta do indivíduo sofrer. Enquanto, por exemplo, vamos dizer assim, um transtorno global de desenvolvimento, o indivíduo sofre. Agora, a burrice, ele faz os outros sofrerem, porque o burro é preconceituoso, porque ele acha que só ele é certo, todos são errados, que ele é o único jeito de existir que pode ser aceito, que ele tem o único discurso que é correto, né? Então, vamos dizer assim, para o Kant, a pessoa que empaca e não consegue ousar saber, essa pessoa realmente que se exclui da filosofia e não a filosofia que exclui ela. E as pessoas com outros tipos de distúrbios, elas têm condição e elas podem também viver e conviver o sapere aude, né? Seguindo aqui, antes de terminar, né? Um chavão, uma frase que eu falo há um bom tempo. Que é assim, a filosofia é para todos. Todos podem, todos devem filosofar. Mas a filosofia não é para qualquer um. A pessoa que não está disposta a abandonar, pelo menos temporariamente, algumas de suas crenças para pesquisar, para estudar, para ler artigos, para ouvir opiniões distintas, para fazer experiências empíricas, a pessoa que não está disposta para isso, ela não vai conseguir filosofar, ela não vai querer filosofar, aquilo vai chatear, ela vai se incomodar com aquilo, ela vai acusar a filosofia de coisas que não cabem a ela, etc, etc. Então a filosofia é para todos, mas não é para qualquer um. É para todos que estiverem dispostos a refletir sobre si mesmo, sobre o mundo, né? A fazer algo que na filosofia a gente chama de suspender o juízo para pesquisar, estudar, analisar as premissas, etc, e etc. E isso, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo, uma pessoa com transtorno do desenvolvimento, ela pode fazer da sua maneira. Talvez ela não consiga perguntar os porquês, dos porquês, dos porquês, dos porquês, e chegar a um nível tão complexo e profundo como a filosofia do Hegel. Pode ser que não. Mas quantas pessoas que não têm nenhuma deficiência conseguem? É ou não é? Então, a gente deve sim ensinar filosofia. E talvez eu tenho certeza que a gente poderia aprender muito mais, dando mais espaços para o filosofar das pessoas com deficiência. Por quê? Como o Luan falou ali, a pessoa com deficiência luta muito mais. Luta muito mais. Ela tem que lutar contra a sociedade que não aceita ela. Ela tem que lutar, às vezes, com a família que sofre junto, que não entende o que está acontecendo. Ela tem que lutar contra o governo, que quer fazer projetos para excluir. Ela tem que lutar contra o mercado de trabalho, que não quer dar espaço para ela. E assim por diante. Então, a pessoa com deficiência, seja qual for, é um guerreiro, é um batalhador. E a gente tem que abrir espaços para que essas pessoas possam refletir, chegar às suas próprias conclusões sobre o mundo, sobre a vida e apresentar para nós. A gente tem que ouvir o que o deficiente físico tem a dizer sobre a vida, sobre a sociedade. A gente tem que ouvir o que a pessoa cega tem a dizer, os surdos, os autistas, etc, e etc, etc. Porque todos nós vivemos no mesmo mundo, tá?
Mais uma vez aqui, pontuando a questão da capacidade intelectual em relação ao filosofar. É, bem dizer, um conceito estabelecido de que as crianças são filósofas natas. Justo as crianças que estão se desenvolvendo. Então, achar que a pessoa, por causa de uma deficiência, não vai poder filosofar é um absurdo total. É uma falta de sensibilidade sem razão, sem motivo. De uma criança, não se espera que a criança leia Hegel e entenda Hegel, certo? Mas ela pode vir a entender Hegel. A mesma coisa, então, referente às pessoas com deficiência. É um absurdo essa ideia de pensar só uma filosofia de elite, de pensar só uma filosofia profundíssima, de pensar uma filosofia complicadíssima. Se a gente pensasse mais numa filosofia dinâmica de vida, essas questões todas aí, que estavam ali no título da live, na descrição, se a filosofia é inclusiva, já estaria clara, evidente e etc. Né? Quem sabe, num futuro, a gente possa ter e debater muitos mais textos filosóficos de pessoas com deficiência. E aí, conceitos como inclusão, acessibilidade, sejam conceitos muito mais claros para todos, porque eu creio, sinto, percebo que hoje não são muito confusos, né? Até eu me lembro quando eu estava na Secretaria de Acessibilidade, quando pegava as referências internacionais de acessibilidade são muito difíceis, né, para a cultura brasileira. Porque, por exemplo, assim, um supermercado, tá? Uma das coisas que é básica para o supermercado ser acessível. O produto que está em cima da prateleira, ele tem que ser o mesmo produto até embaixo. Por quê? Bom, tem as pessoas com nanismo e tem os cadeirantes. Como é que eles vão pegar o produto lá em cima? Certo? Questão do piso prototátil para as pessoas cegas. Mas muitas vezes o piso prototátil colocado de maneira equivocada, ele prejudica o cadeirante que vai passar ali. E assim vai, né? Às vezes, por exemplo, a questão sonora para os autistas, né? Geralmente não tem cuidado nenhum em prédios, estabelecimentos comerciais e etc. Muito pelo contrário, ainda se coloca uma música relativamente alta no fundo, os prédios não têm nenhum tipo de cuidado acústico e assim por diante e tal. Então, não tenho dúvida, e assim eu termino a minha fala, né, que a filosofia tem todas as dicas, todas as ferramentas para a inclusão. De Sócrates, Kant, Hegel, Platão. Isso está na episteme filosófica. Isso está no modus operandi do filosofar. Mas quem é preconceituosa de fato, e aí não é só referente a deficientes, mas referente a mulheres, negros, pobres, tá? E o preconceito se acumula, soma. Aliás, quem diz isso é Angela Davis, uma filósofa negra, né? Então o preconceito ele se acumula, soma-se. A pessoa que tem, vamos dizer assim, está mais fora desses padrões, ela sofre mais preconceito. É a sociedade, e tem sido assim desde lá dos princípios dos tempos. E eu acho que quando a gente entrar nessa questão de sobre se a filosofia é inclusiva ou não, lembre-se de Sócrates, né? Que se sacrificou numa sociedade preconceituosa para que todos realmente pudessem filosofar. Por quê? Porque ele acreditava que a felicidade passava por tu refletir sobre a tua vida e tentar fazer o melhor para todos, certo? Então eu encerro. Eu acho que eu vou trazer uma frase aqui que eu publiquei segunda-feira. Aliás, segunda-feira na página Filosofia Hoje. Recomendo que todo mundo que está assistindo aqui, que porventura ainda não é inscrito na página Filosofia Hoje, curta a nossa página Filosofia Hoje no Facebook, tá? Eu tenho também Filosofia Hoje no Instagram, também, vai lá, nos segue lá, e o canal no YouTube, Filosofia Hoje no YouTube também para você seguir.
E nas segundas-feiras, 8 horas da manhã, eu sempre coloco uma frase para nossas reflexões. E eu uso muito Santo Agostinho, né? Como o Luan já avisou. E essa semana não foi diferente, foi a frase aqui do Santo Agostinho. Deixa eu abrir aqui ela, que é uma frase um pouquinho mais longa, não quero nenhuma traição aqui. Olha aqui a frase do Santo Agostinho, tá? Há pessoas que desejam saber por saber. Isso é curiosidade. Outras desejam saber para alcançar fama. E isso é vaidade. Outras para enriquecer com a sua ciência. E isso é negócio trope. Outras para serem edificadas. Isso é prudência. E outras desejam saber para edificar a vida dos outros. E isso é que de fato é caridade. Ousem saber. E ousem saber para quê? Veja bem, Agostinho não lança nenhum valor moral sobre os outros saber. Mas eu acredito que devemos ousar saber para buscar edificar a vida dos outros. E se for para edificar a vida daqueles que mais precisam, daqueles que são mais excluídos, como as pessoas com deficiência, aí é uma caridade ainda maior. Agradeço a todos e passo a palavra pro Luan. Se já queres aí, por favor, Luan, abre teu áudio. Se tu já queres aí começar a... Tem algum comentário específico aí que tu quer começar respondendo ou vamos por ordem desde lá de cima? Só deixa eu fazer um contraponto rápido. Fábio, tu trouxe um ponto importante para a nossa abordagem, que é o seguinte: o mundo que a gente vê, a inclusão, como tu disse bem, é fácil. Porém, o mundo não entende que é fácil. Porque quando tu explica a questão da inclusão direta, que seria aquele quando tu falou bem dos cegos e das pessoas com deficiência, com mobilidade, todo mundo pensa, é fácil a vida deles. Mas não é fácil a vida deles. É como no caso do meu caso. Meu caso, né? Eu lutei, agora o Fábio sabe, muitas pessoas sabem que eu tive que lutar por um tratamento de saúde que não foi fácil, 62 dias que eu passei. Eu passei do meu câncer que eu sofri. Porque todo mundo pensa, um autista, uma pessoa com deficiência, e muita gente acha que uma pessoa com deficiência não vai ter câncer. Tem. Não foi fácil que eu lutei. Porque todo mundo acha, o Luan lutou 62 dias e assim nada, né? Não foi isso. 62 dias que eu lutei, eu sempre vou dizer, se não fosse minha família, não fosse minha namorada, os pais dela, meus padrinhos, meu irmão e ninguém, eu não sei o que eu seria. Porque a deficiência, uma pessoa que sofre com câncer, como eu sofri, o Fábio pode dizer melhor que eu. O Fábio sempre me chama de guerreiro. Mas eu digo que guerreiro é todos nós que lutamos. Porque não foi fácil. Fábio, contigo. Não, até muito guerreiro, Luan. Assim, o Luan é um cara que... Cara, é um cara que mesmo com todas as dificuldades do mundo, ele sempre faz questão de, como Aristóteles dizia, de dar o melhor para a polis, né? E eu acho que isso, assim, é fantástico. É um cara que tá sempre buscando soluções, né? Tá sempre buscando soluções. Que nem isso aí, até esses dias estava conversando com o Luan, que fizeram um comentário e ele já estava correndo atrás e tal. Eu falei, Luan, não, fica calmo, Luan. Tem dois tipos de pessoas, tem as que arranjam problemas, que arranjam solução.
tu é do tipo que arranja solução. A pessoa que fez aquele comentário é do tipo que arranja problema. E ali tá claro que o que ela estava querendo nos arranjar era um problema. Então, calma, relaxa. No final resolvemos da melhor forma possível, né? E essa força de vontade é o que ajudou aí a toda a ciência e filosofia a tu vencer essa batalha, né? E tu sabes muito bem disso. Vindo aqui para os comentários, vou começar. O Felipe Luiz, eu acho que é teu conhecido, teu amigo, ele disse aqui, ó, daí tu pode até meio me apresentar aí, o Felipe. Ele disse: o livre pensar sem procurar convencer ninguém ideologicamente é um hábito saudável. O que vocês acham disso, meus caros? Eu posso dizer, né, como mestre aí na área da ideologia, eu gostaria de responder sim essa pergunta, mas quero ouvir primeiro o Luan, por favor. É que a ideologia, muitas vezes a gente pode usar 3 tipos de formas, né? Consequência, o valor ideológico e o princípio de ideia, né? Eu penso que no princípio de ideia que é o meu pilar, né? Porque muitas vezes a gente julga uma ideologia através de pensamento, né? Só que ligando ao princípio da inclusão, a gente tem 2 pontos. É compreender a inclusão e as pessoas buscarem entender a inclusão. Porque é uma dificuldade que é muito grande hoje. A gente vê a deficiência, as pessoas verem que a inclusão é um valor válido. Só que, como a gente vê as bandeiras das pessoas dizerem que a inclusão é só isso. Não. A inclusão tem que ser uma luta diária e permanente. Porque no mundo que a gente vê, a exclusão está acima de tudo, a inclusão tem que ser sempre acima de tudo. Por isso que na filosofia a gente vê autores, alguns, como Kant e Aristóteles, que eu trabalhei hoje, defendem a inclusão. Só que tem um porém. Autores que a gente não vê na academia defenderem esses valores, eles sempre são colocados à frente do que um valor empírico nosso. Por isso que muitas vezes a filosofia tem essa dificuldade, junto com a pedagogia, de mostrar que a inclusão é o valor acima de tudo. É isso, Fábio. Não, pois é. Inclusive, por exemplo, assim, é uma linha até para tu pensar, Isla. Eu sei que tu está pensando agora no mestrado, né? Sim. E o mestrado é muito mais um estudo sobre o que outros já disseram do que uma tese original, embora há espaço para originalidade. Meu mestrado, mesmo embora foi sobre ideologia, era sobre a questão da alienação e da reificação nas redes sociais, ou seja, tinha algo inovador, tinha uma novidade ali. Mas a nível de doutorado é uma baita pesquisa de pegar, por exemplo, e escrever a inclusão como um valor moral. Por quê? Porque, que nem teu argumento ali, ele foi um apanhadinho de um pouquinho do que vários filósofos falaram, usando essa tese central que é tua. Porque eu nunca vi um livro, eu nunca vi um artigo, e essa é realmente a tese central, né? A inclusão é um valor moral, né? Embora a gente pode pressupor isso da fala de muitos pensadores, ninguém ainda escreveu. E eu acho que é muito importante que quem escreva seja alguém que vive o processo de inclusão e de não inclusão, de exclusão, né? Que é o teu exemplo de vida, de luta, de batalha, de guerra, né? Tu, por ser autista, vive a influência de onde há inclusão, mas também sofre com onde não há. Inclusive, a tua trajetória acadêmica já passou por várias histórias assim, né? Quando ele fala ali, procurar
conhecer alguém, né, sem convencer ideologicamente, isso é o essencial, sabe? Não, a gente não pode achar, pensar e querer convencer os outros ideologicamente, porque vai fracassar. Eu, quando ensino ideologia lá para meus alunos do ensino médio, eu digo assim, a ideologia ela está acima de todo mundo, tá? Se tu pega o conceito de ideologia do Karl, a ideologia ela é essencialmente dominante. Se ela não é dominante, não é ideologia, né? Porém, o que vai acontecer muito forte, principalmente pós-queda do Muro de Berlim, em 1990, é o que eu chamo de guarda-chuvas ideológicos, né? O que alguns grupos podem, dentro da ideologia dominante, eles podem se agrupar, né? Dentro do guarda-chuva ideológico, viver ali uma própria ideologia. Isso é uma marca do novo século, do novo milênio. Mas pensem bem, usem essa analogia. Tá chovendo aqui, uma tempestade na nossa cabeça. A gente tá todo mundo molhado, né? Tá todo mundo molhado. Mesmo que a gente abra um guarda-chuva, a gente vai parar de cair a chuva na nossa cabeça, mas a gente vai continuar molhado. Ou seja, mesmo que a gente abra um guarda-chuva ideológico, a gente continua sendo influenciado pela ideologia dominante, tá? E aí, então, e mesmo vamos dizer, mas alguém que já nasceu dentro do guarda-chuva ideológico. A gente sabe muito bem, né? O guarda-chuva ali protege bem nossas cabeças, mas nossos pés estão sempre molhando também. Então a gente não tem como fugir da influência ideológica maior. Então a gente também não deve simplesmente julgar, não deve simplesmente ser preconceituoso por uma forma ideológica de uma pessoa pensar, ser, agir, etc. Porque esse é uma sementinha do preconceito. A pessoa fala, o indivíduo X é Y. Todo X é Y, logo o indivíduo X vai fazer tal coisa, ou vai dizer tal coisa. Muita gente é preconceituoso contra o autista, por exemplo, porque diz, o autista ele se desespera, ele sai gritando. E aí não dá nem espaço para falar com a pessoa, porque já acha que isso vai acontecer. E, na verdade, muito provavelmente não vai acontecer, ao menos que essa situação seja forçada para que isso aconteça e tal. Então, eu acho aí, sim, que, como tu fala ali, o livre pensar, né, ele passa por procurar não procurar convencer ideologicamente os outros, né? Um hábito saudável, isso aí mesmo. Um exemplo, Fábio. Diga lá. O exemplo que eu estou vendo agora aqui, eu achei da Chauí aqui. A professora Marilena Chauí compara ideologia em 4 formas. O corpo de representação, ou assim constituído, forma de exercício e o nuclear de ideologia, né? E a gente pode trabalhar o que a gente vê hoje. Porque quando a gente vê representação, muitas vezes todo mundo acha que... Vou dar um exemplo. O professor Fábio hoje prega Marx. Amanhã eu troco o autor. Só que a turma vai querer representar sempre Marx. Só que buscando a conjuntura do corpus constituído, nós trabalhamos o que? Uma forma de compreendimento que é acerca do que o autor tem que trabalhar. Isso na inclusão é um ponto usada, porque a dificuldade de compreender e incluir a pessoa com deficiência é muito difícil. Porque quando a gente vê a questão explícita da deficiência, é dizer que todo mundo com deficiência é fácil. Só que, na realidade, não é fácil. Por isso que, muitas vezes, os monitores são preparados muito bem. Só que acontece, Fábio, eles colocam qualquer um para ser monitor. Porque a dificuldade das pessoas com deficiência é cuidar de outras com deficiência. Até aconteceu um caso comigo num concurso. Eu passei num concurso numa cidade. Eu achei, você é estagiário de filosofia. Só que na realidade a vaga era do quê? De uma criança autista grau severo. Só que a pergunta, o que o filósofo vai saber trabalhar com pessoa com deficiência? Só que será que ele está preparado?
A gente não sabe. Porque a gente tem que entender que a inclusão é ser inclusão, não ser exclusão. É isso. Beleza. Aqui, então, o Rodrigo acompanha nosso canal há um bom tempo também. E aí ele dá os parabéns e fala que as pessoas confundem inclusão com acessibilidade, qual a diferença. Eu até quero começar aqui, antes da minha fala, né? Porto Alegre ela foi muito pioneira, ela teve a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, né? Tinha os dois nomes ali na secretaria, as duas nomenclaturas, que já pressupunha a diferença, mas infelizmente, eu sempre digo, né? Isso aí não era um projeto de lei, era um decreto municipal, trocou o prefeito atual simplesmente baixou um outro decreto extinguindo a secretaria. A secretaria que já era bem engessada, era uma secretaria que não tinha orçamento, por exemplo. Então, para realizar um evento, alguma coisa do tipo, ela tinha que recorrer ao orçamento de outras secretarias. Mas, mesmo assim, ela já estava ali para acolher, para receber, para incluir as pessoas com deficiência. Embora de uma forma bem complicada, né? Porque era no centro da cidade. A gente sabe que, por exemplo, o prédio da prefeitura tinha acessibilidade. O prédio da prefeitura tem acessibilidade, inclusive pensando várias deficiências. Só que a pessoa com deficiência, ela não mora no prédio da prefeitura, ela tem que vir do seu bairro até ali. E aí que começava toda a novela, né? Tragédia, às vezes. Muitas vezes via o pessoal, principalmente os cegos, né? Que se machucavam mesmo, quebrar braço, quebrar perna, por causa da falta de acessibilidade na nossa cidade. Acessibilidade, tá? Então, assim, a diferença que eu aprendi quando estava lá na secretaria, acessibilidade tem mais a ver com a condição do espaço físico para o acolhimento da pessoa, independente de qual deficiência ela esteja, tá? E isso inclui, por exemplo, a questão de cores, porque tem as pessoas daltônicas ou hipersensíveis a algumas cores. Questão de sons, acústica, questão do piso prototátil, questão das rampas, questão da altura do corrimão, né? Eu falei das pessoas com nanismo, até o banheiro. Então, essas condições físicas, né, vão entrar dentro do escopo da acessibilidade, que é uma parte da inclusão. Tem que dar acessibilidade para a pessoa se incluir. A inclusão é um conceito mais amplo que realmente tem a ver com acolhimento, tá? O acolhimento psicológico, o acolhimento social, o acolhimento no mercado de trabalho, na educação, o acolhimento como ser humano, né? Então, a inclusão é um conceito mais amplo, assim, e vamos dizer assim, psicossocial, político, enquanto a acessibilidade está mais voltada para a questão física, né? Questão arquitetônica, questão de engenharia e etc. Lua, o que tu acrescenta aí para nós? Nesse olhar de inclusão, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Como o Fábio colocou bem, os poderes públicos, se tem inclusão, a gente pode trabalhar 2 pontos. O primeiro, será que a comunidade inclusiva para dentro desse local? Porque muitas vezes a gente vê pessoas com deficiências colocadas de lado, porque não tem o apoio, não tem valorização, não tem o entendimento, porque a inclusão dessas pessoas, elas deveriam ter sido em primeiro lugar, depois de pensar que a inclusão é por isso mesmo. Não deveria ser assim. Como o Fábio colocou bem, Porto Alegre, eu vou dar um exemplo básico. Eu faço uma pergunta até. Será que existem rampas para cadeirantes? Será que existem piso tátil no centro de Porto Alegre? A gente quase não vê, né? Por quê? As pessoas com deficiência são, desculpa o termo, são menos reconhecidas que as pombas da prefeitura.
desculpa dizer essa frase, porque as pombas da prefeitura estão sempre voando e batendo palminha. E as pessoas com deficiência, onde é que estão? A gente quase não vê. A gente não vê valorização no contexto humano, profissional e na área. Porque a gente não vê... Na prefeitura de Porto Alegre, me contaram que não tem elevador para pessoa cadeirante. Banheiros adaptados inexistem. A gente vê prefeituras sem rampas. E aí pergunta, cadê a inclusão? Luan, assim, por exemplo, as escolas, né, que nem eu te falei, uma das escolas que eu dou aula é reconhecida por uma escola de inclusão. E tem um monte de escada, cara. E aí é o que eu te digo, se tem as escadas, ela não é inclusiva, por exemplo. Porque mas fizeram uma rampa. Daí a criança que tem a deficiência física, ela tem que ir lá numa rampa, lá na rua, lá. E quando chove até se molha, tá? Por quê? Porque não foi pensado. E eu tô falando um prédio de 2005, não é um prédio do tempo do Brizola. Né? Então, por exemplo, o prédio ali, que é de uma instituição que é reconhecida pela inclusão, ele não foi pensado para ser inclusivo. Né? Porque o design que pensa em inclusão, ele é feito de tal maneira que todos usam todas as áreas comuns, sabe? A pessoa, ou seja, pode ter até uma escada de emergência, etc. e tal, aquela escada meio escondida lá, mas a troca de nível feita e pensada de uma maneira que o aluno com a deficiência física, nesse caso, possa seguir a turma por toda a escola, diríamos assim, né? E isso é muito difícil, Fábio. É muito. Eu vou te dar um outro exemplo que foi bizarro na época que eu estava na Secretaria de Acessibilidade. Um prédio do Minha Casa Minha Vida, né? Assim, conjunto de apartamentos, a um preço razoável, um preço popular, diríamos assim. E ele foi construído no alto de uma colina. Eu posso até dizer o bairro. O bairro, por si só, já é longe em cima do morro, né? A Lombrodia. E esse prédio, para seguir a legislação, a cada não sei quantos apartamentos tem que ter um adaptado. Aí eles fizeram um apartamento adaptado. Só que o apartamento adaptado ficava longe pra caramba da vaga dele. A vaga de carro dele era longe pra caramba. E o condomínio não tinha acessibilidade nenhuma. Então a pessoa, vamos dizer que seja um cadeirante, que comprasse aquele aparelho, ela só poderia entrar e sair do condomínio de carro. Ela não teria nenhuma outra forma de entrar e sair do condomínio, tá? E ela, ao parar o carro na vaga dela de estacionamento, ela não conseguiria chegar até o próprio AP porque não tinha acessibilidade até o próprio AP. E aí a prefeitura estava acionando o prédio e o prédio estava recorrendo, em vez de se adaptar, o prédio estava recorrendo uma ação contra a prefeitura para não fazer a adaptação nem do AP até a vaga, que já seria um absurdo, porque condenaria aquela pessoa a só poder entrar e sair da própria casa de carro. Mas, na verdade, eles não queriam adaptar nada, nem o AP, nem muito menos o condomínio, porque sabia, a obra não foi pensada, o engenheiro, o arquiteto que fez o planejamento não pensou nisso, porque muito provavelmente ele não foi ensinado a pensar nisso. Né? Eu acho que a inclusão, a gente tem que pensar a inclusão, a ensinar as pessoas a pensarem em inclusão, né? Se colocar no lugar do outro, a alteridade. Né? Exemplo disso tudo, Fábio. Complete, por favor. Um exemplo disso tudo deveria ser desde a educação básica. Porque tu não deveria ensinar Libras, inclusão, acessibilidade. Não na faculdade. Tem que ensinar desde o pequeno. E o melhor jeito são as turmas inclusivas, né? É tu ter o coleguinha autista, ter o coleguinha síndrome de Down, ter o coleguinha deficiente físico. É a melhor coisa. E agora tá acontecendo. Nos meus tempos, assim, eu não tive nenhum colega. Eu assim, 25 anos atrás, eu não tive nenhum colega com deficiência. Aí, começou a entrar, eu acho que há uns 15 anos atrás, assim, começou a se falar em inclusão. Hoje toda turma tem 2, 3, dependendo da escola, até mais. Como eu falei, escolas que são consideradas referências na inclusão.
Só que aí, para tu ver que é uma corda bamba, porque as coisas são feitas por decretos, não há projetos de lei, não há um plano municipal de inclusão, realmente, né? Que é uma das coisas até que o Luan e eu, principalmente o Luan, eu só estou botando umas vírgulas ali. O Luan está escrevendo, a ideia é justamente a gente chegar na Câmara de Vereadores e apresentar a primeira versão desse plano para criar uma comissão com as instituições das pessoas com deficiência, né? E aí sim ter um plano municipal de inclusão e acessibilidade para o município de Porto Alegre, né? Porque, como o Luan começou indagando, né, com a pergunta dele, existe acessibilidade em Porto Alegre? Eu respondo que não. Existe acessibilidade no Rio Grande do Sul? Não, nem no Brasil. Mas existem alguns países do mundo que estão muito à frente disso. Nova Zelândia, Austrália, etc. Até analisar esses conceitos lá, a gente tem que pensar. E se a gente for pensar ainda em inclusão, é muito pior. A inclusão a gente tem que pensar aí na questão dos sentimentos, né, e etc. das pessoas. Fábio, A gente vê que é tirar a criança com deficiência da sala, dando vantagem para a escola que faz isso. Olha, a gente tá muito longe de ter inclusão e acessibilidade. Fala, Luan. um exemplo básico, a Europa está em 2020, tá? O Brasil está em 1900, eu não sei quando. Por quê? A inclusão, como a gente falou na apresentação, foi colocada primeiramente em 1916. E depois disso, onde é que foi parar? Só decreto, não serve para nada. Tem que ser lei. Se for decreto, ninguém lê. Eu gosto de comparar decreto como um livro de 1000 páginas. Ninguém lê uma página. Vai só no índice e acabou. E por isso que a inclusão, muitas vezes, Fábio, me deixa muito preocupado. Porque toda a gente vê a inclusão no mundo cada vez crescendo mais com tecnologia, meios de comunicação. A Libras chegou no Brasil na TV em 2012 e nem era obrigatório. Por exemplo, o Closed Caption, 2014. Por que demorou tanto? O Brasil, ele anda sempre para trás. Eu gosto de comparar, Fábio. Uma vez até eu brinquei contigo que o Brasil vive na bola Nike do passado. Porque se a gente vê, a Europa está com avançados processos, o Brasil está recém engatinhando. Isso é triste de ver isso. É triste e eu acho que a gente está no caminho aí para lutar, para tentar mudar um pouquinho, né? Um pouquinho disso tudo. Dando sequência aqui, a Andreina mandou ali boa noite. Lua sofreu preconceito até de professores não de ensino e tirou de letra. Minha mãe viu. Tua mãe, essa aí sabe a tua luta. Minha mãe e meu papai. Eu sempre digo, né? A gente tem que, assim, as primeiras pessoas a nos apoiar tem que ser a mãe e o pai. Se a mãe e o pai do cara não apoiam o cara, é porque o cara tá fazendo é suspeito, né? Então, e tu com toda a tua guerra aí, cara, é impressionante. O Rudinei mandou uma boa noite de Ijuí. Então, uma boa noite para Ijuí. A Cacilda mandou boa noite também. A gente já tinha lido. Eu tinha adiantado a questão do Kant dela. Até depois eu vou passar para ti, como eu já falei, a questão. A Camila também mandou filosofia e inclusão tem tudo a ver, pois a inclusão é ética. Me mandou um beijo. Aqui que ela tinha perguntado do Kant, né? Como eu já falei, não vou falar nada, só passar a palavra para ti. O que o Kant tem a dizer sobre inclusão? O Kant, ele trabalha na crítica da razão pura e na crítica da razão prática com o fundamento da a priori. Por isso que muitas vezes os julgamentos na forma do pensamento, eles trabalham com a forma da razão. Só que a inclusão vai entrar através de um julgamento do materialismo categórico.
que seria a forma do o argumento priori. Nesse modo, nós temos que trabalhar que a consequência está acima do valor. Por isso que eu gosto de dizer que o Kant, em 1783, na Crítica da Razão Pura, que determina uma nova ideia, que seria o quê? Ao a priori categórico. E nós teríamos que entender que a inclusão está acima de tudo. Não é o excluir. Por isso que o Kant ele trabalha com materialismo, ceticismo, e busca muito o quê? Que a inclusão seria estar acima de tudo. É isso, Fábio. Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu fiquei no mute. Eu falei duas vezes. Acontece. Todo mundo fica. Fazia um mês que eu não ficava no mute ainda. Tava ligado, mas acabei caindo aí, ficando no mute. Então, o que eu tava falando ali, que eu completaria dizendo que. E aqui tem uma pergunta, eu já vou adiantar, porque vai emendar nela. Deixa eu ver aqui, ó. O Rogério, né, falou que se a burrice picante seria o conceito de ignorância. Pois é, o português acabou pregando essa pegadinha aí na filosofia. Porque lá no grego, o ignorante é uma pessoa que não sabe. O ignorante, lá no grego, é um ingênuo, que a gente chama, né? E não é a pessoa arrogante, prepotente, que a gente pensa como ignorante aqui no português, né? Então, sim, a ignorância da língua portuguesa, né? Essa pessoa arrogante, prepotente, que acha que sabe, é o que o Kant chamava de burro, que é o que o Sócrates chamava de burro. O Sócrates burro tem a ver com um cara que empaca e não sai do lugar nas ideias, né? Por isso burro, porque o animal burro de vez em quando faz isso. Fisicamente, o burro intelectualmente faz isso. E o Kant usa essa mesma linha socrática, que o português deu um nó aí nos conceitos, né? Imagina, tu pega quantas línguas que passa um texto platônico até chegar no nosso português. Então ele já chega todo meio estranho. Aristóteles mas, sim, também, então, né? Sim, o Aristóteles até muito mais, porque pensa bem, acabaram-se os originais de Aristóteles, não existem textos originais de Aristóteles. Os textos mais antigos estão em árabe. E para tu traduzir, isso aí eu tive o professor Uman como professor, para tu traduzir, tá? Do latim para o árabe, do árabe para o latim, é uma tragédia. Tu perde metade do que foi escrito. Então, o Aristóteles que a gente lê, ele tem muita influência do árabe, na forma como está escrito, por isso ele certamente não é bem perto do original, né? O animal ele compares, né? Quando ele julga o animal, o ser humano, através de uma forma igual. Irracional e moral. Animal, isso aí poderia ser até uma aula só sobre isso, quem sabe depois aí a gente faz uma aula de Aristóteles, né? Esse conceito do humano é um zoon, né? O ser humano é um animal. Na época chocou todo mundo, porque o ser humano era visto como deuses e semideuses humanos, e depois animais, né? Aí o Aristóteles disse que o ser humano era um animal, então muito quebra-quebra. E até os medievais demoraram para aceitar isso aí. Agostinho, Tomás de Aquino. Exatamente. Hoje parece algo tão normal, o ser humano é um animal, né? Isso é algo tão normal. Mas assim, foi tão controverso quando Charles Darwin disse que era um primata ainda. Foi assim um nível de controvérsia semelhante, mas como está mais distante, a gente nem se liga. Os textos de Aristóteles, eles foram banidos da Europa. Aí, quando eles voltaram para a Europa, foram banidos de novo, queriam banir de novo, né? E quem evita esse banimento é a influência do Tomás de Aquino, né? Mas isso aí é uma história para outras aulas, né? Outras aulas aí. Se nós for falar da tomística, nós vamos até amanhã por causa dessa história. Vamos até amanhã, hein? Então, a Juliana também sempre nos acompanha, mandou, tu é muito guerreiro, parabéns
por tua vitória contra o preconceito e contra o câncer. 2 vitórias. Por isso que tu é guerreiro, viu, Luan? Obrigado, Juliana. Obrigado pelo carinho. Porque no mundo de hoje a gente tem que entender, né? Porque muitas vezes a gente acha que a inclusão é somente uma etapa na vida. Eu tive 2, né? É para a vida toda, né? E vão surgindo, vão... Tu vai enfrentar ainda muitos desafios, Luan. Tu tem o mestrado, vai ter banca. Eu acho que tu não vai querer parar no mestrado, vai tentar o doutorado, vai ter banca de novo. Sabe, isso é tudo um triturador, assim, tu vai ter que enfrentar muito, muito, muito. E por isso que eu falo a importância da paciência, a importância de entender que nem todo mundo quer teu bem, tem pessoas que tinham problemas para tentar te ferrar mesmo, né? Então, que tu não precisa entrar nessas vibrações negativas. Cacilda mandou muito obrigado, esclarecedor, pela exposição. Eu que agradeço, muito gratidão por estar nos assistindo aqui. Lá de Caxias do Sul, viu? É de Caxias, estou conhecida também. Aqui está o estado todo representado aqui. Viu? Olha lá. A Maria Jaques mandou um boa noite, sucesso. Obrigado. A Sandra mandou um boa noite, querido Luan. Parabéns, queridos, pela luta, pela pauta de hoje. Sandra, obrigado pelo carinho. Veridiana mandou um parabéns pela live e um grande abraço. Obrigado, Veri. A Elaine mandou um boa noite. Boa noite, Dona Eliane. Também abraços, está gostando muito. E gostando também, estou gostando da live e de mim. Obrigado, gratidão. O Lon Pierre, teu xará, aí também mandou um boa noite. Essa é a confusão nossa. Mas assim, eu sou de uma geração que tem muitos Fábios, né? Então, geralmente o pessoal sempre se conhece. Os Fábios, geralmente, eram pelo sobrenome. Os Fábios, os Rodrigos. O nosso trabalho lá, né, Fábio, é bem engraçado, né? 2 Luans, 2 tem Fábios. Tem que especificar. Por causa das idades, porque o Luan Pierre, ele é mais novo do que eu, então ele aproxima a idade tua aí, era Luan o nome da moda. E o outro Fábio era da geração dos Fábios, devido ao estrondoso sucesso do Fábio Júnior na época, né? Por isso que a gente confunde, né? Os filósofos, né? Agora, por exemplo, assim, tem um monte de Lorenzo e Enzo, né? Tem montes aí. Daqui a alguns anos, o pessoal que é Lorenzo e Enzo vai ter que especificar o sobrenome, né? A Maria Luísa Lose, que inclusive é candidata a vice-prefeita, né? Aí, da Juliana Brizola, PSD, seja muito bem-vindo. Maria Professora Malu mandou um precisamos pensar fora das caixinhas, pensar a cidade para incluir todos os segmentos. E Malu já está ouvindo aí como eu estava falando aqui, eu e o Luan, a gente está muito mais o Luan, só estou mudando umas vírgulas, né? Começando o primeiro esboço da ideia do Plano Municipal de Inclusão e Acessibilidade, né? E uma das ideias nossas chegando na Câmara dos Vereadores é brigar para que haja um projeto de lei que estabeleça a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, né? E que essa fique independente dos governos que passarão, né? Seja um projeto de lei, um projeto de cidade. Porto Alegre, todo projeto de Porto Alegre tem que ser construído pensando na inclusão e na acessibilidade. Vai ter um novo trecho da Orla do Guaíba. E a inclusão e acessibilidade está lá? Vai ser feita uma nova avenida na Zona Sul. E a inclusão e acessibilidade vai estar lá? Vamos fazer uma nova creche. Essa creche tem inclusão e acessibilidade. E assim por diante. Isso vai influenciar na maneira da gente se relacionar com a cidade e, obviamente, com as outras pessoas. A gente pensou uma cidade onde a pessoa, né, com deficiência possa sair da sua casa e ter literalmente, vou usar o termo que eu não gosto de usar esse termo, mas ter uma vida normal, sabe? Poder pegar o ônibus, ir na padaria comprar um pãozinho, etc. Aqui na comunidade mesmo que eu moro na Ípica, se eu fosse cadeirante, eu não conseguiria ir até o ponto de ônibus.
porque tem rua de paralelepípedo bicudo, tem calçada que cada vizinho faz de uma altura diferente, né? Na verdade, eu não conseguiria ir com a minha cadeira até o ponto de ônibus e comprar um pãozinho, então nem se fala, né? Se eu fosse cego, a mesma dificuldade, né? E assim por diante, né? Então, a gente pensar a acessibilidade desde o início é essencial. Queres dizer alguma coisa aí para a nossa futura vice-prefeita, Luan? Fábio, é importante, agradeço o carinho da Maria Luísa, porque muitas vezes a gente pensa, quem pensa, a inclusão, ela colocou bem, fora de nossas caixinhas. O fora das nossas caixinhas, infelizmente, numa sociedade que a gente vive hoje, é colocado dentro. Só que muitas vezes, o colocar dentro é trancado. E é triste de ver isso. As pessoas acham que não tem chave, não tem ideia, não tem alguma consequência. Nós temos que trazer para o mundo de hoje. Temos que sair das caixinhas. Sim. Se não sair das caixinhas, o que vai ser o nosso mundo, né? Vai ser um mundo com dificuldades, vai ser um mundo opressivo, vai ser um mundo progressivo, mas não. Nós temos que sair das caixinhas e abrir elas para um mundo melhor. Por isso que eu agradeço a questão da vice-prefeita candidata, nossa amiga Maria Luísa. Temos que sair sim das caixinhas. Se não sair, nós queremos igual a caixa de Pandora. Ficará sempre dentro e não vai sair coisas boas. Vai sair sempre o quê? Coisas ruins. É isso, cara. Exatamente. Sabe, uma vez, uma das grandes lições da minha vida não foi com livro de filosofia, foi jogando basquete. Eu tava treinando arremesso e meu arremesso tava ruim, assim. Eu acertava 4 de 10, não acertava nem a metade. E aí eu treinava, errava. E tinha um outro jogador que era muito melhor que eu no arremesso, estava 8 de 10, 9 de 10. Aí um dia ele olhando meus arremessos e ele assim, cara, tu tá fazendo errado. Daí eu falei, não, mas é errando que se aprende. E aí ele disse assim, não, cara, não é errando que se aprende. É tentando acertar que a gente aprende. Se tu ficar errando e continuar fazendo errado a vida toda, tu não vai aprender nada, tu vai continuar errando a vida toda. E é isso que a gente faz quando tá na nossa caixinha. A gente erra a vida toda, porque a gente a gente acredita que tá certo, né? O acha que sabe, lá que o Sócrates criticava, e a gente segue errando a vida toda. Então a gente tem que sair da nossa caixinha para tentar aprender o certo. E aí ele me ensinou, né? Que, na verdade, eu arremessava com um dedo no meio da bola, e, na verdade, ele disse, não, é o outro dedo. É o dedo indicador que tem que estar no meio da bola. Eu melhorei da água pro vinho, assim, o meu arremesso na época lá, que eu jogava basquete, né? E eu não ia ter melhorado se eu não tivesse saído da minha caixinha e ouvido aquela lição. Então, sim, vamos sair da nossa caixinha aí no assunto inclusão. O José um outro falou exemplo, Fábio, Diga lá, deixa eu fazer um parênteses. Um exemplo que a gente vê também é aquele conceito da caixa de Pandora, como falei anteriormente. Porque todo mundo acha que a caixa de Pandora só cai coisa ruim. Mas não. Sai coisas maravilhosas para o mundo de hoje. A gente precisa trazer coisas boas. Se nós vamos trazer coisas boas, nós vamos estar sempre andando para trás. É isso. Muito bom, cara. Perfeita aí tua fala. Vamos dar sequência aqui. Ai, me perdi um pouquinho aqui. A Nani mandou um abraço, já tinha... era José, aqui, o José. Era o Zé antes. O Mano não edifica. Eu acho que era referente ali àquela frase do Agostinho, né? Que fala assim, ousar conhecer, ousar estudar, não por vaidade, não por curiosidade, embora ele não faz julgamento moral disso. Isso é legal, cara. Ele não diz que estudar por vaidade ou estudar por curiosidade é ruim. Não, ele diz que o ideal mesmo é aí tu
tu fazer isso para edificar, tu ter a caridade, né? Tu fazer isso para edificar as outras pessoas, né? E eu acho que é isso que ele está dizendo, que as pessoas não fazem isso. Eu vou te dizer assim, eu acho que ninguém é puro, ninguém é santo, já que a gente está falando de um escrito de um santo, né, como Agostinho. Ninguém é tão santo a ponto de assim, eu vou estudar, fazer minha faculdade, etc., para edificar, somente para edificar a vida dos outros. Não, eu acho que a gente estuda, se aprofunda e etc., por dinheiro, que a gente quer ter um padrão de vida. A gente faz isso por curiosidade, porque a gente quer aprender. A gente não estuda o que é ética se tu não é curioso para saber o que é ética e o que não é. Então tem curiosidade também. Mas eu acho que o que faz a pessoa grande no sentido ético é que, além de estar preocupada com ganhar dinheiro, ficar famosa, matar a sua curiosidade, é a pessoa, além de tudo isso, querer edificar os outros com esse conhecimento. E aí eu tiro o chapéu para a minha categoria, né, para os professores. Porque o professor é essencialmente isso, é o cara que volta para a caverna. Sabe? É muito mais fácil. É muito mais fácil mesmo, por exemplo. Vou estudar filosofia, vou seguir a minha carreira acadêmica e nunca vou pôr os pés numa escola para ensinar filosofia. Eu vou seguir a carreira acadêmica para entrar numa grande universidade e tal. É mais fácil. Agora, quando o cara resolve, vou seguir minha carreira acadêmica, mas também vou entrar numa escola para ensinar filosofia e mudar a vida daquela gurizada, a pessoa é muito maior, ela é muito mais edificada, usando o conceito lá do Agostinho. Eu acho que todo professor de escola tem um quê disso. Ele é curioso, ele, claro, se preocupa com o dinheiro, até porque recebe pouco, mas, acima de tudo, ele está nessa profissão porque ele quer edificar a sociedade, ele quer edificar a vida dos outros, né? Pena que não é uma regra. Talvez no mundo aí a maioria das pessoas está mais interessada na grana, na fama, na vaidade. Um exemplo, Fábio, que eu uso aqui, que eu fui na Confissões agora, para ver como é que eu tenho tempo. Eu acho que ele diz assim: depois de também comecei a rir, primeiro dormindo, depois acordado, isso disseram de mim. Eu creio porque acontece com os outros meninos. Isso acontece isso com nós, né? Porque a gente imaginava, um dia a gente nem imaginava ser filósofos, e a gente nem imaginava ter o contato, e daí a inclusão nos alcançou. Porque daí disseram de mim que é nós o que é o nosso pensamento. Por isso que muitas vezes a gente fica brigando, né? Como diz Agostinho, diz também, mas não será atendido ou porque não me entendessem, ou porque me dissera que me fosse prejudicial. Eu imaginava com os adultos. É bem isso que nós estamos falando hoje. Porque não imaginava ter sonhos, e muitas vezes a filosofia nos ousa ter sonhos. Por isso que Agostinho, ele sempre está além do tempo. E hoje a gente briga porque a gente pergunta: por que a minha infância morre? É o que a gente vê na inclusão. Muitas vezes a gente vê morrer sonhos e não trazer o quê? O depois de acordado ser lembrado de mim. Isso. A falta de inclusão mata sonhos, né? Por exemplo, voltando um caso lá, quando tentaram dizer que tu não, por ser autista, tinha que desistir da filosofia. Estavam tentando matar o teu sonho, né? Estavam tentando matar o teu sonho. Assim, quando dizem, tu não vai fazer isso porque tu é pobre, tu não vai fazer isso porque tu é negro, tu não vai fazer isso porque tu é cadeirante, né? Então, a nossa sociedade é uma grande assassina de sonhos. E a inclusão é o caminho para manter os sonhos vivos. Né? Inclusão é um caminho para manter os sonhos vivos, olha só. Seguindo aqui, a Elaine mandou um boa noite. Boa noite, prima. A Maísa mandou um parabéns a vocês, ótima live, querido Lã, prazer em ouvir a tua fala. Minha vizinha do outro lado de casa. Ó.
A Josemara, minha esposa, mandou um parabéns, live maravilhosa. Manda pra Josemara, eu mando pra Fernanda. É, isso aí. Aí, ó, a Fernanda tá nos ouvindo também. Um salve, um abraço também. O outro Luan, não, Luan Pierre, né? Ele mandou ali Lua com N, mas os dois são Lua com N. A grafia dos dois Luans são igualzinhos. Pierre, tu não aprendeu que Oliveira primeiro, o Pierre depois. Olha aí. O Luiz Felipe aqui, ele vai dizer que se sente representado, hein? Mas por que pseudo-historiador? Tem alguma história aí? Pseudo-historiador e filósofo Luan Oliveira? Vamos lá. O Felipe se formou comigo na Unicinos, semestre passado. E aí... Vai lá. É uma história muito engraçada. Porque quando eu vou falar de filosofia, eu gosto de dar história. Daí ele me pega no pé. Ele diz assim, por que tu não fez história? Eu digo, filosofia é minha praia. Mas a história é meu hobby. Porque eu sempre uso fundamentos históricos para falar. Tipo, porque na minha família sabe bem disso. Meus pais até brincam por que eu não fiz história. Eu amo muito dados históricos. Eu li a biografia, li artigos, tudo. Daí um dia eu estava ajudando o Felipe. Daí eu disse assim, ô Felipe, tu tá com dificuldade de história? Tô, então eu vou te dar uma aula de história. Eu dei uma aula de história e ficou ali assim, sai da filosofia, vai pra história, então. Tu sabe tudo. Não, pois é, que se tu pensa a história como os dados e etc e tal, até, vamos dizer assim, dentro das características do espectro, talvez até conseguiria ser uma afinidade maior até com a história, mas como tudo a gente disse aqui, a inclusão tem a ver com sonhos. Se tu sonhou em ser filósofo, é porque aquilo ali te apaixonou, aquilo ali te gerou um pathos, né, como os gregos diziam. E é aí que mora a felicidade. Você lembra a nossa live lá sobre a felicidade? Então, quem sabe um dia aí não faz também uma faculdade de história. Eu vou dizer, eu gosto bastante da história, mas o que me apaixona são as ideias, não os fatos. Né? Teve uma grande guerra lá, e aí morreu um monte de gente, e os caras usaram armas diferentes, não sei o quê. O historiador se apaixona por isso. Eu não, eu me apaixono mas por que fizeram essa grande guerra? Quem eram os intelectuais que estavam por trás dos dois exércitos inimigos? Qual ideologia o lado X dizia? Qual era a ideologia do lado Y? O que cada lado defendia? Isso me interessa muito mais do que os fatos propriamente ditos. Eu acho que o historiador se encanta com os fatos, né? Mas assim, ó, é uma grande discussão da filosofia, né? Já que eu falei o Hegel fez filosofia da história. E que o Hegel, maravilhosa, e eu vou dizer que eu sou um cara, nesse sentido, eu sou hegeliano. Para mim, as ideias, as filosofias boas e ruins, éticas e não éticas, as filosofias geram um movimento dos fatos históricos. Né? Eu sou um idealista, sou hegeliano aí nessa dialética. Mas a própria filosofia, né, depois vem o Marx e disse nada disso, né? Os fatos históricos que movimentam as ideias. E surgiu ali o materialismo dialético, que é uma das melhores obras dele. Então, olha só, é uma baita discussão aí, a história da filosofia. Eu vou dizer que eu me encanto pelas ideias, né? E acredito que elas estão na frente, nesse sentido, eu sou muito mais hegeliano do que marxista. E tu sabe, Fábio, isso. Sabe, Fábio, que no materialismo histórico do Hegel, eu lembro que eu estava no terceiro semestre de filosofia. Eu fiz aulas com o professor Álvaro Valls. Daí eu lembro que a gente estudou essa obra. E aí eu tive a cara de pau de levar espanhol. E aí eu fui lendo em espanhol, né? Daí ele olhava para mim e dizia assim, Lô, como é que tu vai explicar essa coisa em espanhol? Tu nem dá bem. Eu digo assim, eu estou aprendendo conforme a sua voz. Foi assim que eu passei na disciplina. Porque a filosofia da história, ela tem um aval
de mostrar o que a história é para nós. Só que o Hegel, ele mostra até 1803. E daí tu fica pensando, ué, cadê o século XX, XXI? Daí eu lembro de uma vez que eu perguntei, Álvaro, cadê o século XXI nesse livro? Ele olhou para mim e disse, tu nunca aprendeu que a história vai contando ao tempo? Daí eu disse assim, pois é, né? O tempo se mostra além da história. É isso que o mundo de hoje tem que entender. Tempo se mostra além da história. Bom, acho que com essa grande reflexão a gente pode encerrar a nossa live. Eu agradeço a todos que assistiram. A gente manteve um grande público do início até o fim. Vou pedir para todos que estão assistindo e ainda não curtiram a página Filosofia Hoje, curtam a página Filosofia Hoje, por favor, para a gente crescer. Apoiem nossas ideias. Óbvio, eu e o Luan estamos construindo ideias muito bacanas aí para a Câmara de Vereadores. Eu sou candidato, meu número está aí. No meu site tem todas as informações, não preciso ficar fazendo propaganda política aqui na live. E agradeço mais uma vez a tua existência, a tua presença, a tua luta, as tuas vitórias. Tu é um cara assim que, cara, é como se a gente se conhecesse há décadas, né? Como se a gente se conhecesse há décadas, sendo que a gente se conhece há meses, anos, não, meses, né? 6 meses. Talvez 6 meses que a gente vem falando. Embora tu já acompanhava meu trabalho há muito tempo, a gente começou a se falar aí há 6 meses e é uma personalidade fantástica, né? Continua sendo a pessoa maravilhosa que tu és, ensinando inclusão para o mundo, tá bom, Luan? Gratidão. Obrigado, Fábio. Gratidão a todos que assistiram até aqui. Quer fazer suas considerações finais também? Sim. Eu quero agradecer a todos que participaram. Foi uma alegria estar de novo contigo, Fábio, porque sem filosofia não há essência e sem história não há fatos. E por isso eu encerro com uma frase do Aristóteles, né? Que eu sempre uso que a comunidade se busca através de uma forma unitária de verdades e consequências. É isso. Obrigado aí, então. a todos. Um abraço a ti, Fábio. Boa sorte na campanha. A Josemara, a tua pequenininha, que eu gosto muito. Ela sabe que os filósofos... Aqui, ela vem umas 3 vezes aqui na janela. Aqui. Ela sempre gosta de nós. E a todos que participaram. E compartilhem. Porque filosofia não morre. E ela está viva. Abraço, Fábio. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Compartilhem o máximo que puder. Até a próxima.